Às vezes, tudo que a gente precisa é parar só um pouquinho, para aí só depois a gente conseguir voltar de novo para a guerra. Oi pessoal, chegamos para mais um dia de bate-papo para a gente conversar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre algumas coisinhas que a gente vai matutando aqui, vendo se faz sentido pra gente aqui. Não quero deixar de pedir para vocês mais uma vez se inscreverem no canal para apoiar esse conteúdo, deixar o seu like, comentar se em algum momento desse vídeo aqui algo falar com você e compartilha, porque às vezes o seu colega, o seu amigo, o seu familiar também está precisando ouvir um pouquinho dessa reflexão. Pessoal, quem nunca precisou em um momento muito difícil buscar forças de onde não tinha, muitas das vezes não somente por uma questão de autossobrevivência, mas às vezes até para poder mostrar para terceiros que estava tudo bem, no sentido de não querer incomodar, no sentido de provar que consegue, no sentido de mostrar que Deus está com você. Quem nunca passou por isso? Eu lembro que quando a minha mãe faleceu, eu tive uma falha muito grande de não ter repousado, de não ter parado. Quando aconteceu tudo o que aconteceu, eu não parei. Eu tive o meu momentinho ali de tristeza, mas eu não vivi aquele momento, eu não vivi o luto. Eu já peguei minhas coisas, arrumei minhas coisinhas e continuei minha vida, sabe? Tanto no sentido espiritual, como no sentido pessoal, no sentido profissional. E depois de muitos anos eu percebi o quanto isso me fez mal, o quanto isso me afetou psicologicamente, o quanto isso afetou os meus sentimentos, as minhas emoções, porque eu não me permiti viver aquela dor que eu estava sentindo. Por quê? Porque na época, primeiro que a gente quer o quê? Que o tempo voe, que aquela dor seja arrancada, que a gente quer inventar, a gente quer pensar que aquilo não tá acontecendo, sabe? A gente quer bloquear aquele momento da nossa vida. Mas eu lembro também que eu me sentia pressionada a mostrar para as pessoas de que estava tudo bem, de que eu ia seguir adiante, de que eu ia sobreviver, de que eu não ia falhar, sabe? De que eu não ia cair naquele momento. E sabe o que é que eu ganhei com isso? Anos e anos de terapia, de emoções reprimidas, de dores, de luta. Gente, a gente precisa viver a nossa dor. Tem hora que a gente precisa se recolher um pouquinho pra gente se reestruturar e aí sim a gente continuar a viver. Veja bem, eu não tô me referindo ao fato de que eu deveria ter me enfiado no quarto, fechado as janelas, fechado as portas e parado de viver. Não é isso. Eu me refiro ao fato de poder falar: tá tudo bem? Não, não está tudo bem. Eu estou me sentindo muito triste, eu ainda estou inconformada com o que estou passando, não consigo entender por que está acontecendo isso. Vocês entendem? Porque o ser humano naturalizou a pessoa chegar e falar: tá tudo bem? Tudo, e você? E é isso. E vamos lá, gente, convenhamos, tem muita gente assim que realmente quando pergunta se tá tudo bem, ela não tá querendo realmente saber se você tá bem, né? E aí a gente vai lá, responde naquele automático. Mas a questão não é nem a resposta do tá tudo bem, é você consigo mesmo, você conseguir entender que você não está bem, que você está precisando de um momento para você mesmo, para você se reconectar, para você procurar as respostas para as questões que tem vindo na sua mente, para você se recolher, para que você se recupere, para que aí sim você possa transbordar na vida de outras pessoas. E por que eu tô falando sobre isso? A questão, gente, não é somente o luto, né? Houveram situações na minha vida e que eu também não estive bem. E não eram situações assim tão dolorosas como o luto, por exemplo. Mas houveram situações em que eu não estava bem, em que eu precisava me recolher e que eu não ia conseguir transbordar na vida de outras pessoas devido ao momento em que eu estava passando. E mais uma vez, ao invés de eu me recolher, ao invés de eu chegar até a citar de que eu estava precisando de ajuda, de que eu não estava naquele momento conseguindo ajudar, lá vai eu novamente: não, eu consigo, vou conseguir, não, tudo bem, a gente precisa ir ali resolver, vamos fazer, vamos acontecer. E eu me matando aos pouquinhos. Vocês entendem o que eu quero dizer? E aí, gente, aqui o negócio fica feio, que a gente vai levando as coisas com a barriga e depois pra gente se recuperar de dores ó, lá atrás, que a gente só vai juntando, é só Deus pra ter misericórdia. Por que eu tô falando sobre isso com vocês? Porque há uns dias atrás eu estive nesse momento.
em que eu não estava me sentindo bem. Eu não estava conseguindo ajudar outras pessoas, eu não estava conseguindo me movimentar. Não no sentido assim de que eu tenha de fato assim parado de viver. Eu estava seguindo a minha vida. Mas eu estava percebendo que no meu interior eu não estava bem, que eu estava precisando de um momento comigo mesmo. Só que diferente das outras vezes, dessa vez eu cheguei à conclusão de que de fato eu precisava falar, olha, eu não estou bem, eu preciso de um momento, eu estou precisando de ajuda. Me deixa um pouquinho quietinha aqui, que é pra eu me reencontrar, pra aí sim eu conseguir ajudar, pra aí sim eu conseguir viver, eu conseguir alcançar outras vidas. E foi isso, só que assim, até então, por mais que eu tenha entendido, eu consigo trazer agora uma interpretação do que eu estava passando pra vocês, graças a uma reflexão que eu tive. Depois da conversa que eu tive com a pessoa me falou um negócio que pra mim foi muito profundo e que respondeu aquele momento em que eu estava passando. Falou assim, olha, no momento em que um soldado ele está ferido, ele está debilitado, você não pode colocar ele no campo de batalha para guerrear. Você precisa recolher ele, precisa tratar ele, para aí sim, depois ele poder voltar para o campo de batalha e poder guerrear. E era assim que eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo um soldado ferido, eu estava me sentindo debilitada. Eu estava me sentindo de uma forma a qual eu não ia conseguir socorrer outras pessoas, eu não ia conseguir ajudar outras pessoas, porque eu estava ferida, eu não estava me sentindo bem. E quantas vezes as pessoas se sentem dessa forma e não conseguem ter a humildade de falar, olha, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda. A gente parece que quer a todo momento se provar, a gente quer a todo momento provar para nós mesmos que nós conseguimos, e muitas das vezes não é nem pra gente mesmo, a gente quer provar para outras pessoas que a gente é capaz, que a gente não tem defeitos, que a gente não tem momentos de fraqueza. Vocês entendem o que eu quero dizer? O ser humano vive falando que é normal errar, que faz parte, não sei o que, mas quando você erra, eles não entendem como um erro. Eles entendem como algo mortal, como uma sentença de morte, como sabe, o fim. Vocês entendem? E muitas das vezes, por a gente saber disso, é que a gente evita, assim, pedir ajuda, a gente evita se recolher. Mas a gente precisa ter o amor próprio, a gente precisa se autoconhecer e enxergar quando temos essa necessidade de, opa, peraí, ó, eu consigo ir até aqui, e até depois disso, agora não dá pra mim. Gente, a gente tenta ser mais poderoso do que o próprio Jesus. Porque pensa bem, no momento lá em que Jesus sabia que estavam tramando contra a sua vida e que chegaria aquele momento em que ele teria que se entregar por amor a todos nós. Gente, pensa no que Jesus passou. Foram chicoteadas, foram humilhações, sabe, assim, ele não fez nada de errado, ele não pecou. A gente como ser humano, a gente erra, a gente peca, mas não, ele era santo, sabe, ele não pecou. Eu vi acusações de pessoas a qual ele estendeu a mão, ou, sendo mais clara ainda, a traição, gente. Olha só, Judas sentou na mesa com Jesus, olha que dor, olha que coisa dolorosa, gente, sabe? Quantas das vezes a gente se machuca com pessoas que são da nossa proximidade, que acaba proferindo uma palavra que nos dói, ou acaba tendo uma atitude a qual a gente não esperava. Quantas das vezes dói, sabe? Quantas das vezes machuca. E Judas foi lá, sentou na mesa com Jesus, viu os ensinamentos de Jesus, conviveu com ele durante os anos de ministério dele e ainda conseguiu trocá-lo por moedas. E aí Jesus, vendo que se aproximava o momento dele se entregar, e vocês acham que eles... Ah, tá tudo bem? Sabe assim? Não tava tudo bem. Olha a noite no jardim, onde ele chamou Pedro, Tiago e João, porque ele contava com a oração. Ele achava que eles iam entender o momento em que ele ia passar e que eles iam ajudar, e não. Na verdade, quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. Quantas das vezes a gente precisa de ajuda também, e aí a gente recorre às pessoas que a gente acha que vai nos ajudar, que vai entender a nossa dor, e quando a gente volta, elas estão dormindo. Ou quantas das vezes a gente é a pessoa quem dorme, né? Muitas das vezes alguém vem até nós pedindo ajuda, e aí a gente não acolhe, a gente não ajuda, a gente julga, a gente critica, a gente acha que
é segundo a nossa régua, né? Que a gente costuma medir as pessoas conforme a nossa régua. E aí a gente dorme ao invés de orar pela pessoa. Mas vocês veem que mesmo Jesus, no seu momento de maior aflição, de maior angústia, ele foi lá, ele pediu ajuda para as pessoas assim que ele achava mais próximo, porque eram 12 discípulos, mas ele tinha maior intimidade com mais 3, né? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas ele reconheceu que ele ia passar por um momento de muita dor, de muita fragilidade, recorreu a pessoas que poderiam ajudá-lo, mas acima de tudo ele recorreu a quem? Ao Pai. E lá ele se descabelou, ele falou: meu Deus, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feito conforme a tua vontade. Às vezes é assim também nas nossas vidas, sabe? A gente precisa reconhecer quando a gente precisa de ajuda, quando a gente precisa de um tempo, e principalmente quando a gente precisa se lançar aos pés do Pai para poder falar para Ele aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está precisando. E eu vou falar uma coisa para vocês: possa ser que realmente quando a gente vai lá e expõe a nossa dificuldade e a gente precise de ajuda, possa ser que as pessoas a qual a gente recorra durma ao invés de orar por nós. Daí é nesse momento que a gente faz o quê? A gente abre a portinha do quarto, fecha a portinha do quarto e aí a gente fala, ó, com o Pai. Não tem nada melhor. E eu vou te falar, muitas das vezes a gente chega nas pessoas e fala: ah, mas fulano fez isso, eu tô me sentindo assim, assado, periri, pocotó. E quando a gente vai falar com Deus, a gente fala que não sabe o que falar. Gente, fala basicamente o que muitas das vezes você vai levar pra terceiros, pra quem não vai poder resolver. Aí você leva pra quem resolve. Tem coisa melhor? Não tem como a gente esconder quem a gente é para o Pai. Ele sabe do nosso interior, Ele sabe dos nossos pensamentos, Ele sabe o que a gente vai falar antes mesmo da gente falar. Então, pessoal, eu quis trazer esse momento assim para vocês refletirem a respeito de vocês conhecerem quando precisa de uma pausa assim. É como eu falei, não tô falando de pausar demais, não é aquela pausa tipo assim, fechar tudo, se isolar do mundo. Não faça isso, porque isso aí você só vai estar alimentando algo ruim dentro de você. Mas aquele momento de recolha saudável, assim, que você vai chorar um pouquinho e aí volta, sabe? Renovado. Para vocês também reconhecerem quando vocês precisam de ajuda, para que possa pedir ajuda. E ainda que essa ajuda não venha da maneira que você esperava, tem aquela ajuda maior, que é a ajuda do Eterno. Que vocês possam refletir sobre essas palavras. Mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Agradeço a você que assistiu até aqui, um beijo e fica com Deus!